Fala galera, eu sou o Marcos, desenvolvedor de software e engenheiro de dados, com experiência aí de mais de 10 anos em tecnologia, passei por algumas empresas e eu resolvi iniciar esse canal aqui para poder difundir um pouco mais sobre os conhecimentos da tecnologia e passar um pouco de conhecimento para as pessoas, tirar dúvidas e colocar bastante material aí open source na internet. Olá a todos, seguimos aqui com mais um exemplo de Python. E nesse exemplo hoje aqui eu vou estar explicando o que é variáveis, tá? Eu vou estar ordenando esse vídeo aqui como segundo depois de introdução a Python, que eu acho que é importante explicar o conceito de variável antes da gente explicar funções ou condicionais ou até outros conhecimentos mais avançados, tá? Todos esses projetos aqui que eu estou fazendo nos vídeos eu estou colocando no meu GitHub, tá? Para quem não sabe, o GitHub é uma ferramenta aí, um site, né, público que usa a ferramenta Git, então tá versionado lá. Ou seja, se você entrar lá, você vai ter acesso a todos esses códigos aqui. Então tá o link na descrição. Você consegue de fato acessar o código, baixar e executar aí. E sempre os vídeos vão estar disponíveis em ordem para que você siga os conteúdos em ordem. Tem a descrição sempre aqui dos vídeos, esse link aqui ainda é do vídeo anterior, eu vou estar substituindo pelo vídeo desse vídeo quando ele subir, e esse código vai estar indo para o link que vai estar disponível no comentário, na descrição, né, do vídeo, tá? Bom, explicando o que é variáveis em Python, tá? Aqui nós temos nosso arquivo aqui, variable.py, que é variáveis, sempre reitorando que os nomes em inglês são interessantes aí para trabalhar de forma internacional e para você achar mais materiais de pesquisa na internet. Então, adotando sempre os nomes em inglês, vou estar sempre traduzindo e ajudando. Inclusive aqui, ó, esse bloco de código aqui é um comentário. Isso aqui é ignorado pelo Python. Sempre escrevo em todos os exemplos, ó. Isso é um comentário, será ignorado pelo Python. E eu sempre coloco a versão em português e a versão em inglês, tá? Eu traduzo um para o outro aqui, ó. Então tá aqui, ó. This is a comment and will be ignored by Python. Então tá aqui a tradução também. Comentário é sempre ignorado. E para que serve o comentário? Meramente para você ler e entender o que as coisas fazem. Então uma forma de documentar, uma forma de deixar lá o conhecimento de alguma coisa relativo ao programa em Python. Então aqui voltando para variáveis, tá? Variáveis nada mais é do que no Python, tá? Nomes que você declara. Então você pode declarar nomes que são variáveis, lembrando que esses nomes não podem ser palavras reservadas, tá? Então, por exemplo, isso aqui, que é o prefixo que a gente usa lá para função, tá? Você vê que não é nome de variável, então não utilizar nomes assim, mas você pode dar nomes que você quiser, como por exemplo aqui, ó. Dei um nome, isso eu faço assim, a variável recebe o valor 1. Ou seja, eu dou um nome qualquer, coloco aqui o valor igual, tá? E fazendo isso, depois aqui eu escolho um valor àquela variável, tá? E o que é isso? Quer dizer que eu estou armazenando um valor em algum local ali de memória do computador, tá? E entenda computador e qualquer aparelho, tá? Pode ser um celular, pode ser aquelas plaquinhas Raspberry Pi, Arduino, qualquer coisa hoje em dia que tem poder computacional aí, que é um monte de dispositivo, até o smartwatch, você vai ter ali regiões de memória. Então você consegue armazenar ali dentro valores. E qual é a vantagem disso, tá? A vantagem disso é que você pode armazenar um valor numa variável que fica salvo em algum lugar e quando você precisar, você utiliza aquele valor. Então imagina que você tem uma função que fez um cálculo, você guarda aquele valor do cálculo, vai fazendo outras coisas que você precisa, em um determinado momento você utiliza aquele valor de novo. E você também tem a opção de mudar os valores, tá? E é exatamente o que eu estou fazendo nesse exemplo. Aqui, ó, eu declarei, né, o valor, a variável aqui value, tá? Que a tradução é valor, e eu atribuí a ela o valor 1, tá? Então, assim, o que aconteceu aqui, tá? A variável value foi iniciada com o valor 1, ou seja, em algum lugar na memória, o Python se encarrega disso, você não precisa se preocupar com isso, o Python vai lá e vai atribuir o valor 1 armazenado. Então, sempre que eu chamar a variável ali value, eu vou ter o valor 1 nela. Então eu posso fazer uma conta, eu posso jogar para uma função, eu posso imprimir, que é o que eu estou fazendo algo bem básico, ou seja, eu estou imprimindo essa variável. Eu vou rodar esse programa
e explicar os resultados dele. Então, ó, Python, tá? Variable.py. Lembrando que apertando o Tab, o Windows aqui se encarregou de completar para mim, porque só tem um programa com esse nome, tá? Então, pá, foi. Então, vamos lá. Eu declarei aqui a variável value valendo 1 e imprimi ela. Imprimiu aqui valor 1. O programa está obedecendo o que eu quero dele. Depois eu coloquei aqui que a value vale 2, que aconteceu nesse momento aqui. Eu peguei a variável, ela estava lá na área de memória, em qualquer canto do computador, com o valorzinho 1 guardado, e quando eu quisesse, eu ia usar. Na linha 9 aqui, tá, no print, eu utilizei para imprimir na tela. Então, nesse momento, ele pega o valor 1 e joga na minha tela, beleza? Só que agora aqui, ó, eu pego essa mesma variável que está lá com o valor 1 no cantinho dela e atribuo o valor 2, tá? Então, o que aconteceu? Eu mudei o valor da variável, ou seja, não é mais 1, o 1 se perde, esse 1 não existe mais, e agora ele é substituído pelo valor 2. E a sintaxe é exatamente essa aqui. Variável recebe valor, tá? E aí eu vou dar o print aqui de novo, você vê que dá 2. Ou seja, o 1 se perdeu e agora o valor é 2. Então, se eu fosse fazer uma conta agora com o value, ele seria 2, ou seja, variáveis podem ser alteradas ao longo do tempo, tá? Com o valor que você quiser. Então aqui eu fiz uma nova variável, tá? Ou seja, um outro nome, uma nova variável na linha 12. Então, o que define que uma variável está mudando de valor e que você está mexendo com a mesma variável? É o nome dela. Ou seja, se o nome for o mesmo, clica 2 vezes aqui, a gente vê o nome dessa variável aqui sendo utilizado idêntico. Então, se o nome é o mesmo, é a mesma variável, você, ao mexer nela, você está mudando o valor dela. Ao usar ela, você está utilizando um valor armazenado nela. Só que aí tá algo interessante aqui, tá? Eu declarei aqui uma variável nova, ou seja, um novo nome, e esse novo nome aqui eu declarei que tem uma palavra aqui none, tá? Esse none aqui é uma palavra reservada. Aqui em cima é fácil, tá? É um número. Então eu declarei o valor 1, o valor 2, um número básico inteiro. E aqui eu resolvi declarar o none. O none, na linguagem Python, ele é o nulo, vazio. E isso aqui que a gente faz em Python, é comum você ver isso aqui é para você inicializar uma variável e não tomar um erro, tá? Então, é para que você inicialize uma variável e ao tentar usar ela, você evite um erro. Claro que ainda é possível ter erro aqui. Se você tentar fazer uma conta com valor nulo, isso não vai funcionar. Agora, ao tentar usar uma variável, por exemplo, aqui na print, ela já foi inicializada. O que eu quero dizer com o inicializar uma variável? Ela já está na região de memória. Então, se ela já está lá, a print vai tentar executar com o que está armazenado nela, que é vazio. Então, aqui você vê que ele imprimiu para mim aqui o nome. Então, cara, o nome é bem específico, tá? Do Python, outras linguagens você pode encontrar aí no maiúsculo, no só com o primeiro N maiúsculo, tem também o null minúsculo, tem o nil, que acho que é do Ruby, N-I-L, e todos representam a mesma coisa, que é vazio, tá? Então, assim, é uma forma só de você inicializar ou até de você inferir. Olha, essa variável está vazia. Então, se alguém for utilizar, faça o favor de verificar se ela é vazia ou não, tá? Para evitar problemas. Então, ok. Então, a variável foi inicializada com vazio e imprimiu o nome aqui. Linha de baixo, a mesma variável, ou seja, o mesmo nome, mesma variável. Segue a mesma premissa. Value second aqui, value second aqui. E aí eu atribuo um texto, tá? Lembrando que eu expliquei no programa inicial lá que você pode fazer assim, que também é um texto. Vou rodar de novo, acho que rodar de novo é interessante. Mostra aqui de novo, a value, e aqui também a value. É uma frase, ou seja, um texto, uma frase, uma string, tudo a mesma coisa, tá? String aí do inglês que serve para você dizer que é um texto ou uma frase, tá? Então vamos voltar aqui. Lembrando que se você usar aspas duplas, tem que terminar com aspas duplas, não pode ser com aspas simples. E se você usar aspas simples, também tem que terminar com aspas simples. Isso aqui não dá. Tem que ser assim, ou um ou outro. Meio termo não dá, tá? É uma regra. Então aqui você tem o value second aqui, que recebeu um novo valor. Então o valor que era nulo, ou seja, vazio, estava lá na memória, uma variávelzinha com valor vazio. De repente ela recebe esse texto. Quando você manda imprimir, ele imprime o texto. Agora, um negócio interessante aqui é, vou fazer uma alteração nesse programa, eu vou remover essa declaração do value second, automaticamente aqui o VS Code ou o Visual Code, a IDE que eu estou utilizando aqui para desenvolver em Python e para integrar com o terminal aqui do próprio Windows, tá? Já me acusa um erro, tá?
E aí, se você passa o mouse aqui em cima, ela já bota para você assim, ó, value second is not defined, tá? O PyLence ali tá acusando, tá? E isso traduzindo seria a value second ali entre aspas duplas para te dizer que é uma variável, uma função, alguma coisa assim. Nesse nosso caso é uma variável. Ele está dizendo, cara, não está definido. Não conheço isso. Você está querendo usar uma coisa que eu nunca vi, que nunca foi definido. Isso é um sinal que vai dar problema. Seu programa fica em amarelo aqui em cima. Isso, por hora, é um aviso, mas assim, por experiência, eu já digo, isso vai dar um problema. Então a gente roda e olha só o que aconteceu, tá? E aí o Python está retornando um problema pra gente, tá? Linha 12, então aqui, ó, line 12, ele mostra aqui, ele mostra a linha do problema, tá? E qual programa, ou seja, qual que é o variable.py, line 12. E ele dá aqui, print value second, ou seja, é o comando que deu o erro. Então ele mostra exatamente aonde está estourando esse erro e o programa abortou, tá? Ele não executou nada para baixo. Ou seja, um programa sequencial, como eu expliquei antes, a gente estourou um erro e perdeu o que tinha embaixo. Ele simplesmente parou de executar. E aqui você vê o erro, ó. Name erro. Name value second is not defined. Então ele está falando que esse cara não está definido. Então por isso ele não pode imprimir. Então ele não pode imprimir um valor que não existe. Não tem nada na memória que aponta para isso. Ele não sabe o que fazer. Ele se perde. Ele não tem como imprimir isso aqui. Então a solução é justamente definir. Então, olha só, a gente vai definir. Eu vou definir um texto dessa vez. Então, ó, agora temos um texto, tá? Então ao colocar isso aqui, eu defini que esse texto aqui pertence a essa variável aqui. Então, automaticamente nessa linha aqui, eu crio a variável value toSecond e ela guarda um texto para mim. Então, tem esse texto guardado lá na memória do computador, de qualquer lugar que o Python esteja rodando. Está guardado na memória. Ao rodar, não temos mais o erro deixa de existir. E agora a gente tem aqui, ó, agora temos um texto. E o que acontece? Ele imprime na linha 13, mas na 14 ele já muda de novo o valor dessa variável, ou seja, o Python se encarrega de ir lá nessa variável, e por que essa variável? Porque ela tem o mesmo nome, então ele sabe que é a mesma variável, então ele vai na região de memória dessa mesma variável, vê que tem esse texto, mas ele ignora e atribui isso aqui. Ele passa por cima do que tem antes, então ele simplesmente muda o valor. Então aqui embaixo ele vem e imprime o valor de novo. Então, assim, esse é o básico de variáveis, tá? Variáveis podem ter vários tipos de valores, existem não só textos e números, que é os tipos, vamos dizer assim, básicos de dados, a gente está trabalhando com números inteiros e aqui com textos, mas a gente pode ter muitos tipos diferentes de variáveis, então você basicamente pode usar tudo que o Python oferece aí de tipos diferentes, mas o básico de variáveis esse aqui, não vale a pena entrar em tipos complexos de dados aqui. Valeu, obrigado, até logo.